Olá a todos, Vitor Loures, cardiologista. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre o infarto do coração. Eu recebo muita pergunta me questionando o seguinte: qual a forma de proteção, de prevenção que a gente consegue em relação ao infarto para evitar esse evento na nossa vida? A resposta é o seguinte: para que a gente consiga se proteger do infarto do coração, a gente tem que controlar os fatores de risco cardiovascular, correto? Listei aqui para nós em torno de 10 fatores de risco cardiovascular bem importantes e que 9 deles, os primeiros 9 fatores, são fatores de risco modificáveis, que a gente realmente consegue controlá-los. E o último fator, embora não modificável, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para acompanhá-lo e nos proteger contra esse importante também fator. Fique até o final desse vídeo, curta, logicamente, para que essas informações possam chegar a um número maior de pessoas e também se inscreva no canal. Primeiro grande fator que eu acho que é o de conhecimento de grande parte de vocês, que é o colesterol alto. O LDL colesterol, que é aquela lipoproteína de baixa densidade, ele é um importante fator de risco modificável cardiovascular. A gente sabe que os indivíduos que controlam muito bem esse fator de risco, seja não só pela dieta, mas também em alguns casos aí, com o uso de medicação, principalmente as estatinas, no longo prazo, quando tem indicação, logicamente, tem um prognóstico melhor do que aqueles indivíduos que não controlam. São claros os gráficos, os estudos que mostram populações com alto colesterol apresentando muitos eventos cardiovasculares. Quando a gente trata, a gente intervém naquele colesterol, a gente consegue diminuir eventos cardiovasculares, infarto, AVC ou óbito por doenças cardíacas. Então tá aí o primeiro grande fator de risco, correto? Segundo grande fator de risco e muito importante para nós também é o que? É o açúcar alto no sangue. Não o diabetes, mas o açúcar alto no sangue, aquele que vem antes do diabetes. Em torno mais ou menos de 5 a 10 anos, embora a gente não tenha desenvolvido o diabetes ainda, já tem uma alteração do metabolismo da glicose, do açúcar no sangue. E isso já é suficiente para poder ir atacar as artérias do coração. E quando vem o diabetes, a gente sabe que o indivíduo diabético ele tem até 5 vezes mais chance de evoluir com o que a gente chama de insuficiência cardíaca, ou seja, quando o coração perde aquela força de contração. E também, quando a gente consegue modificar um estilo de vida, ou seja, uma dieta apropriada, com atividade física correta, a gente consegue evitar muito a incidência de diabetes na população. E isso interfere diretamente nos eventos cardiovasculares. A gente consegue diminuir até 40% o número de eventos cardiovasculares só com uma mudança correta aí do estilo de vida. Então, o açúcar barra diabetes é um segundo fator de risco muito importante que a gente deve combater. Como terceiro fator de risco aí, também muito conhecido de todos, é a obesidade e o sobrepeso. Na população brasileira, por exemplo, mais de 50% da população tem um sobrepeso. Isso chama muita atenção. E a obesidade ela é muito relacionada com alguns fatores de risco. Por exemplo, o indivíduo obeso ele é mais hipertenso, o indivíduo obeso ele é mais diabético, o indivíduo obeso ele tem mais arritmia, ele tem mais, por exemplo, apneia do sono. E com certeza isso influencia muito ao longo da sua vida. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela classifica como uma dieta inadequada como sendo o principal fator de risco de mortalidade precoce no mundo. Está aí a importância desse fator de risco, correto? Vamos falar agora do quarto fator de risco, também muito conhecido aí de todos nós, é a hipertensão arterial. A hipertensão arterial é a doença crônica mais prevalente no mundo. Em torno aí de 30% da população no mundo é hipertensa e a população brasileira não é diferente. No Brasil, por exemplo, se a gente pegar a faixa etária aí dos 60 anos, mais de 60% já é hipertenso. E com o avançar 70 anos, só vai aumentando essa prevalência. E um dado aí muito importante,
a hipertensão por si só, ela causa 25%, ou seja, um quarto de todos os infartos, só ela. Quando associada a outros fatores de risco, aumenta muito mais esse potencial que a gente chama de morbidade. Então é um fator de risco que a gente tem que prestar muita atenção, principalmente porque a aderência medicamentosa, a aderência a esse tipo de tratamento é muito baixa, correto? O outro fator de risco, aí, o quinto fator de risco que chama também muita atenção é o sedentarismo. É aquele indivíduo que não faz nenhuma atividade física. A gente sabe, aquele indivíduo que não tem nenhuma doença, é sedentário, versus aquele indivíduo que também não tem nenhuma doença e faz atividade física, o prognóstico de sobrevida do indivíduo que faz atividade física é muito maior. E esse pensamento também a gente pode transportar para os indivíduos que já infartaram. O indivíduo que já infartou versus o mesmo indivíduo que já infartou, mas esse aqui faz atividade física e esse aqui não faz, o que faz atividade física vive mais do que aquele que não faz, do que o sedentário. E lembrar que a atividade física ela faz parte do tratamento de outros fatores de risco, como por exemplo a obesidade e a hipertensão arterial. Então está aí a importância da atividade física para tirar o sedentarismo das nossas vidas, correto? Como sexto fator de risco e também muito importante é o tabagismo. Pra ter uma ideia, por exemplo, aquele indivíduo que fuma em torno de um maço por dia, ele tem uma chance ao longo dos anos de infartar 4 vezes acima do indivíduo que não fuma. E eu sou hemodinamicista, eu sou cardiologista, intervencionista, eu faço muito exame invasivo que a gente chama de cateterismo cardíaco. O que a gente percebe? Nesses indivíduos tabagistas, principalmente quando ainda tem alguma doença associada, por exemplo, uma hipertensão associada, um diabetes associados, quando a gente injeta ali contraste para pintar, para colorir as artérias do coração, a gente vê um padrão de doença difuso, ou seja, os indivíduos têm múltiplas placas de gordura nas artérias, e isso com certeza aumenta muito o risco cardiovascular. Então o tabagismo é o sexto fator de risco que a gente tem que tirar das nossas vidas também. Um sétimo fator que chama também muita atenção são os fatores psicológicos, os fatores psicossociais. Vou citar 2, por exemplo, a ansiedade, a própria depressão, também são fatores de risco cardiovascular. E também fator de risco para outros fatores de risco, por exemplo, a hipertensão arterial. Então, são sim fatores que a gente deve tratar e eliminar, se possível, logicamente, da nossa vida, porque isso aumenta sim o nosso risco cardiovascular, correto? Como oitavo fator de risco, agora não seria um fator de risco, mas um fator aí bem interessante, um fator de proteção, a espiritualidade e a religiosidade, que são coisas diferentes, são entidades aí muito relacionadas ao aumento de sobrevida cardiovascular. Entre as múltiplas causas, as múltiplas justificativas para essa positiva ação na nossa vida, a gente entende que esses indivíduos com maior espiritualidade e religiosidade estão relacionados com uma maior aderência aos tratamentos, um melhor estilo de vida. Esses indivíduos fazem mais atividade física, utilizam de forma mais correta os medicamentos e isso com certeza implica diretamente no seu prognóstico de doenças cardiovasculares, correto? Aí, nono fator de risco, também de extrema importância, ainda mais nos dias de hoje, é a poluição ambiental. A gente sabe que esse material, que a gente chama de material particulado, principalmente aí de materiais de combustão de motores, de pneu de asfalto, esses materiais que ficam aí no ar e que muitas vezes a gente respira, isso é sim fator de risco cardiovascular. E uma das formas de prevenção a isso é evitar áreas de grande poluição, correto? Isso também é uma atitude de prevenção cardiovascular. E como décimo fator de risco, agora infelizmente não é um fator de risco modificável, mas é um fator de risco genético, e genética a gente não modifica, é o que? É a história familiar de doença arterial coronariana, ou seja, das artérias do coração
precoce na família. É aquele indivíduo, por exemplo, que o pai infartou jovem, com uma idade menor que 55 anos, ou o avô infartou numa idade menor que 55 anos. Da mesma forma que a mãe ou a avó infartou numa idade menor do que 65 anos, esses indivíduos, infelizmente, não conseguem mudar a genética. Mas quando a gente identifica esse padrão familiar, a gente já toma algumas medidas, por exemplo, já um acompanhamento precoce com o médico cardiologista, com o médico clínico geral. Geralmente, a gente sempre encontra um fator de risco associado com a história familiar, por exemplo, um colesterol muito alto. Então, desde cedo, a gente tem que ser agressivo no tratamento. Esses indivíduos têm que ser bem regrados e começar desde jovem a fazer um acompanhamento. E se qualquer indício de placa de gordura, ou seja, de aterosclerose, tem que ser tratado, correto? A gente sabe que quando a gente pega esses 10 fatores de risco, esses 10 fatores que com certeza influenciam muito no nosso risco cardiovascular, quando a gente se cuida de uma forma correta, isso vai repercutir diretamente na nossa qualidade de vida e também na nossa sobrevida, correto? Então valeu, tudo de bom, fique com Deus, tchau, tchau.